amadas, amém? Então, Salmo 23, lembro quando eu era mais jovem, o pastor gostava muito de ler, meu pai, né? Eu nunca mais li no Salmo 23, faz um bom tempo. Ele sempre começava, a epígrafe do texto nos traz a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O meu só está o bom pastor, mas eu lembro que era assim, amém? Glória a Deus. Salmo 23, versículo 1, vamos ler todos uma só voz, todos conhecem, amém? Para ser até mais rápido, 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor nosso Deus, mais uma vez graças te damos, Senhor, por essa noite estamos em tua casa, Senhor, em tua presença, Pai. Graças te damos, ó Pai Celestial, porque o Senhor tem guardado nossas vidas, tem nos sustentado de maneiras, Senhor, que nós nem percebemos, de maneiras, ó Pai Celestial, que nós nem mesmo vemos, ó Deus, e por isso nos regozijamos e nos alegramos diante de Ti, Deus. Fale conosco, Senhor, mais uma vez, por meio deste salmo conhecido, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Tenho certeza, irmãos, que o Salmo 23 é o salmo mais conhecido das Escrituras. Todos conhecem, é o salmo mais lido, mais falado, e talvez por ser tão batido, né, tão falado, nós esquecemos de viver ou de tomar posse daquilo que ele realmente proporciona para as nossas vidas. Ele vira letra morta no papel, ou mesmo letra morta em nossas memórias, mas nós não vivemos, não tomamos posse aquilo que Deus apresenta neste salmo. Os irmãos sabem que Davi era pastor de ovelhas, então quando ele fala do Salmo 23, ele fala de experiências pessoais, aquilo que ele sentia, que ele vivenciava em razão das suas ovelhas. Ele sente que o Pai amoroso, que Deus, o pastor de nossas vidas, ele sentia por nós também. Muitas das vezes nós lemos salmos em que Davi apresenta queixas, dores, apresenta angústias em relação aos seus inimigos, mas o Salmo 23, irmãos, é um salmo que ele apenas demonstra e exclama sua total admiração e gratidão por aquilo que Deus o proporciona. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando nós entendemos e compreendemos que é o pastor das ovelhas, que é Deus, nos guarda, nos sustenta, supre as nossas necessidades, nós temos percepção de que nada temos falta. Não há nada em nossas vidas que olhamos ou almejamos que fala, olha, isso realmente é necessário. Pelo contrário, irmãos, se temos Deus, se temos Cristo como nosso pastor, irmãos, não há nada mais necessário nesta vida. Por mais que às vezes nós falamos, precisamos disso ou daquilo outro, irmãos, se Deus é o pastor de nossas vidas, não temos falta, nada nos faltará. Amém? E é tamanha a confiança que Davi pode depositar nessas expressões, que vocês sabem quando Davi vai perante Saul. Olha, Saul, veio um lobo, veio uma ursa, veio um leão, queria pegar as ovelhas, mas tanto de um quanto o outro, eu peguei com as minhas mãos, tomei a ovelha lá de dentro, matei a fera e salvei, poupei a vida das ovelhas que estavam ao meu encargo. Agora imagine Davi quando descreve isso e olha, com todas as minhas limitações, com toda a minha carnalidade, eu arrisquei a minha vida para guardar uma ovelha. Quanto mais o nosso Deus, irmãos, que é todo poderoso, quanto mais o nosso Deus, que é soberano, tem poder de guardar as nossas vidas, de zelar pelo nosso cuidado. Aleluias.
Todos conhecem a parábola das 100 ovelhas, que uma ficou perdida no perigo, uma ficou largada e o bom pastor deixou as outras guardadas e vai atrás dela, pega ela, leva ela até o abrigo e trata as suas feridas. Porque o nosso Deus, irmãos, é este cuidado, é este zelo, Ele sente falta de nossas vidas. Tem tantas pessoas que pensam que o bom pastor se esquece dele próprio, mas meu irmão, Deus, Ele conhece cada um de nós aqui presente, e conhece melhor do que nós mesmos, como eu gosto de citar. Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Quantos sabem quantos fios tem? Amém? Tirando aqueles que são desprovidos de fios, né? Em regra, não sabem, não conhecem, mas, ou menos só tem um ou dois, né? Fica fácil. Mas em regra não conhecemos, mas Deus sabe, irmãos. Às vezes nós sentimos uma dor, algum problema, e oramos para Deus: Senhor, nos livra deste mal, nos sara esta enfermidade. Deus cura, Deus trata, e nem sabemos qual era o mal. E Deus, muitas vezes, irmãos, você não sabe, mas Deus já te curou de câncer, Deus já te curou de tumores terríveis, doenças terminais, com uma simples oração, e você nem sabe o que Deus fez na sua vida. Aleluias. Davi, sabendo quem é Deus, ele realmente exclama por experiência pessoal que nada lhe faltaria. E o versículo primeiro eu posso dizer que é uma mera introdução, que nos demais ele começa a demonstrar a obra de Deus. Durante 7 ações, Deus demonstra o que Ele faz para que nada nos falte. Ou melhor, 7 exemplos Davi usa para demonstrar. Amém? Às vezes nós pensamos ou indagamos que como Deus vai demonstrar que nada nos falta, irmãos? No Salmo 1, toda a resposta está listada na sequência. Preste atenção numa coisa. Versículo de número 2. Refrigera, corrigindo. Versículo de número 2, estou no 3. Deitar-me faz em pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Vamos começar pelo versículo de número 2. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. A primeira coisa que Davi cita, irmãos, é sobre as nossas necessidades materiais imediatas. Porque, irmãos, qual é aquilo que nós mais almejamos do que o nosso comer e o beber? E a primeira coisa que Davi fala: olha só, Deus cuida tanto de nós que nós não temos que nos preocupar com o nosso alimento ou com a nossa bebida. Ele nos faz, Ele nos leva, Ele nos conduz a pastos verdejantes. Melhor do que isso, Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. É tamanha a provisão de Deus para as nossas vidas, que não é apenas um pouco de alimento Ele nos fornece, mas Ele permite que nós esbanjamos do mantimento a todo dia. O pão nosso de cada dia, Ele não simplesmente é contado, mas Ele farta, porque Deus supre esta necessidade. E eu tenho certeza que muitos dos irmãos aqui presentes, no momento em que as coisas estavam apertadas, pensavam que estava difícil. Aí você para meditar: meu Deus, e agora? O que vai ser? E Deus de repente abre uma porta e faz acontecer. Amém? Quando você fala: meu Deus, vai ficar até difícil de comer, e Deus vai lá e responde. Por quê, irmãos? Porque Deus nos faz deitar em verdes pastos, ou pastos verdejantes. Igualmente Ele nos conduz às águas tranquilas. Não são águas turbulentas, não são águas salobras, não são águas ruins, mas Deus está preocupado com o seu bem-estar, com a sua refrescância, de tal maneira que esta água, irmãos, é uma água que traz tranquilidade ao mesmo tempo. É uma água que qualquer ovelha pode se aproximar e não vai ser levado pela tempestade, porque o bom pastor cuida de todas as nossas necessidades com cuidado, segurança, alento. Aleluias. Creio que os irmãos conhecem, eu gosto muito de citar Mateus capítulo 6, versículo 25, que diz: não andeis ansiosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem do vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Jesus está falando para aquele povo o seguinte: olha, eu sei a sua necessidade básica,
Eu sei qual é a primeira preocupação que passa em suas mentes: o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir. Mas, meu irmão, não se preocupe com isso. E ele continua explicando de forma bem sucinta: olha, olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Da mesma forma ele vai dizer: olha, olhai pelos lírios do campo, quão bem vestidos eles estão. Então por que andeis ansiosos, preocupados? Se Deus conhece muito bem as suas necessidades, Jesus vai concluir dessa forma: o Pai Celestial conhece aquilo que você precisa. Quando o salmista fala: o Senhor meu pastor, nada me faltará, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei que o meu mantimento Deus está providenciando, eu sei que a minha água Deus está provendo, eu sei que a minha vestimenta Deus está realmente cuidando, para que nada eu seja desamparado. Aleluias. Amém? Amém? Presta atenção: refrigera a minha alma. Repita comigo: refrigera a minha alma. E como eu gosto, irmãos, desse parteado versículo 3, irmãos. Como eu amo essa parte: refrigera a minha alma. No primeiro momento, irmãos, eu vejo Deus cuidando do físico, do material. Pastos verdejantes e águas tranquilas. Aquilo que é necessidade material imediata para a sobrevivência. Mas num segundo momento, irmãos, Davi demonstra que realmente nada lhe faltará, de tal maneira que Deus deixa de cuidar daquilo que é material e começa a cuidar da sua alma. Refrigera a minha alma. Irmãos, e refrigerar, eu gosto, irmãos, de ter como exemplo, é quando você pega aquela água gelada, graças a Deus não está, porque se eu tomar água gelada eu fico rouco, mas pega aquela água gelada e dá aquele gole de água quando você está morrendo de sede. Para o corpo físico isso é maravilhoso. Para a sua alma, irmãos, não tem nem palavras para dizer. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus vai dizer o seguinte: olha, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu tenho um refrigério para a sua alma. E nós, sabemos que muitas pessoas costumam dividir tanto Deus Pai, Deus Filho, irmãos. Nós sabemos quem olha o Pai, olha o Filho. O bom pastor é Deus, o bom pastor é Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo diz que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O próprio Jesus Cristo deixa bem claro: olha, se você estiver cansado, se você estiver com um peso muito grande, sobrecarregado ou oprimido, está pesado, está carregando um fardo tão violento, tão terrível, que parece até que você vai parar de caminhar, olha, vem até mim, que eu tenho como te aliviar. Se achega até mim, que eu tenho paz para a tua vida, porque alívio, porque refrigério para a alma. Se tem uma palavra que explica para mim, irmãos, é paz. Lá em Jeremias 29:11, como foi louvado, foi cantado em palavras aqui: bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que esperais. O que Deus está falando para você é o seguinte: olha, eu sei o que eu estou pensando de você. A alma é o centro das emoções, das vontades, dos sentimentos. A alma, irmãos, onde nós sentimos aquela dor no coração, onde nós sentimos um aperto, às vezes angústia, e Deus fala: olha, eu tenho bons pensamentos para a sua alma, eu tenho paz. Aleluia. Ou como diz Paulo para a igreja de Filipenses 4:7, se eu não estou enganado, Filipenses 4:7, vou até conferir para não falar errado. Ele vai dizer que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Aleluias. Esta paz, irmãos, guardará o seu coração, guardará o seu pensamento, ou seja, guardará a sua alma em Jesus Cristo. Quando ele fala refrigera a minha alma, ele fala o seguinte: olha, Deus traz paz para o meu coração, Deus traz paz para os meus pensamentos, Deus traz cuidado para o meu íntimo, onde eu não alcanço lá dentro. O bom pastor é capaz de cuidar também. Santo é o Senhor, porque um pastor comum só poderia cuidar daquilo que é material.
daquilo que é exterior, mas o nosso Deus, que é o pastor dos pastores, o nosso Deus que é o Pai de todos os pais, o nosso Deus que é o guarda de todos os guardas, o nosso Deus que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, irmãos, não cuida apenas do exterior, mas Ele consegue cuidar também do nosso interior. Tanto que em 2 Coríntios, Paulo vai dizer que por isso não desfalecemos. Ainda que estejamos cansados, ainda que estejamos oprimidos, não desfalecemos, pois ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia a dia, se renova de dia em dia. O exterior, irmão, pode até se desgastar, mas a nossa alma tem refrigério em Deus, a nossa alma tem paz e descanso em Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Na continuação vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Em um primeiro momento, no versículo 2, Ele vai cuidar das nossas necessidades materiais: pastos verdejantes e águas tranquilas. Em um segundo momento, no versículo 3, Ele já diz: olha, refrigera a minha alma. E é tão pequenininho, mas é tão profundo que Deus tem paz, Deus tem tranquilidade, Deus tem alívio para as nossas vidas, para as nossas almas. Em um próximo momento, uma próxima etapa, Ele extrapola o corpo físico, Ele extrapola almas, Ele entra naquilo que é espiritual. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém? Em outro momento, irmãos, Deus começa a colocar o caráter dEle em nossas vidas. O bom pastor, irmãos, não apenas supre as nossas necessidades, mas o bom pastor também nos educa, porque Ele nos conduz pela justiça. Amém? Compreende isso? Presta atenção que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vai dizer que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir e para instruir em justiça. Por meio das escrituras, irmãos, o bom pastor, ele conduz, ele traça um caminho para as nossas vidas, um caminho de justiça. Deus não apenas nos adverte do mal, mas Ele faz de uma maneira que nós consigamos andar pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, que nós nos desviemos de fazer o mal, como a própria oração do Pai Nosso. Ele vai dizer: olha, livra-nos do mal. É isso que Deus tem o desejo em nossas vidas. E por que Ele faz isso? Por amor do seu nome. Irmão, presta atenção nisso. Porque Deus nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Porque Ele ama o próprio nome, Ele faz isso. Aleluia. Salmo 111, versículo 9 vai dizer que o nome do Senhor é tremendo e santo. O nome dEle é santo. E por amor do seu nome, este nome que é santo, Ele fala: olha, vou pegar as minhas ovelhas e conduzir pelo caminho da justiça, conduzir de tal maneira que ela também se santifique, que as minhas ovelhas também sejam santas. A palavra nos ensina que, como é santo aquele que nos chamou, sede nós também devamos também ser santos em toda a nossa maneira de viver. Aleluias. Santo é o Senhor dos exércitos, por amor do seu nome. Lembra mais uma vez, irmãos, a oração do Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E Ele ama, irmãos, ser santo. Ele ama que o seu nome seja santo. E é por isso que o nosso pastor nos conduz, irmãos. Ele cuida do material, irmãos, glória a Deus por isso. Ele cuida da nossa alma, glória a Deus por isso. Mas o bom pastor está preocupado com a sua vida espiritual, está preocupado em que você gere intimidade com Ele, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E o bom pastor quer te levar até a presença dEle. Aleluia. Santo Senhor. Versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Interessante esse texto que eu ia falar: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu fico imaginando, irmãos, a construção deste ambiente
como um modelo para Davi colocar. Porque vale já é buraco, ninguém gosta de estar no vale. Quando a gente fala está no vale é porque está na prova, está na luta, sim ou não? Mas além de ser um vale, irmãos, é um vale de sombra, é um vale de escuridão, é um vale de medo, é um vale de temor, é um vale aterrorizante. Mas não satisfeito, ele complementa esse ambiente dizendo, ó, vale da sombra da morte, porque justamente lá diz em 1 Coríntios 15, 26, que a morte é a nossa última inimiga. Então olha, lá no final, a última inimiga do homem é a morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o pior dos nossos adversários, o pior dos nossos inimigos, ainda que eu chegue à situação mais extrema, mais apavorante, lembre-se, irmão, Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo, aleluias. Uma coisa, irmãos, que não falta para a ovelha que é guardada por Deus, que é guardada pelo Jesus, o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, é que Ele sempre está conosco. Não tememos mal algum, porque Tu, Senhor, está conosco, não importa onde formos. Aleluia. Santo é o Senhor. Compreende isso, irmãos? A presença de Deus não falta para as nossas vidas, porque Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Que tem alguma coisa que pode deixar o homem realmente atemorizado, é não ter a presença de Deus com ele, ou não saber que tem esta presença com ele. Que tantas pessoas que têm, irmãos, mas como eu disse, não tomam posse deste salmo. Tem a presença de Deus em sua vida, mas andam atemorizados, andam com medo em situações muito menos apavorantes do que a nossa última inimiga, que é a morte. Situações muito mais abrandas, corrigindo o que é esta. E está lá atemorizado, preocupado, angustiado. Mas meu irmão, não temerei mal algum, porque Ele está conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. É tão grande, irmãos, a satisfação do homem que tem Jesus Cristo como seu pastor, que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21, que segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O homem percebe que ele pode andar pelo vale da sombra da morte, porque ainda que ele cruze esta barreira e alcance a morte, ele vai desfrutar da presença de Deus em todos os momentos, na vida ou na morte, ele sempre estará com Deus. Aleluia. Você compreende, irmãos? Porque você não deve temer mal algum. Ainda tem pessoas, ainda tem cristãos que sentem medo da morte. Por que sentem medo da morte? Porque, irmãos, ainda que você ande neste vale, o Senhor estará contigo. Aleluias. Amém. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Agora, irmãos, o salmista ele faz um arranque. Ele tira o homem do campo e transporta agora para dentro da casa. E não é qualquer casa, irmãos, é a casa do bom pastor. Ele tira o homem lá de fora, tira o homem lá do rebanho e fala: olha, agora eu vou falar de uma intimidade mais clara, mais contundente, para entender que o Senhor estará conosco.
Ele leva o homem até dentro da presença da casa de Deus e fala: olha, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Na continuação, unges a minha cabeça com óleo. Lá em Lucas, irmãos, até para frisar que esta unção na própria raiz da palavra, irmãos, não é unção de profeta, unção de sacerdote, porque havia uma palavra específica para esse tipo de unção. Esta palavra, na sua origem, irmãos, é uma unção de recepção na casa, no lar. Como assim? Lucas 7, versículo 36 em diante, nós vemos uma mulher pecadora, e Jesus Cristo está na casa de Simão, e essa mulher pecadora vai até Jesus Cristo e começa a chorar nos pés de Cristo, e enxugar com seus cabelos os pés de Jesus Cristo. Eu quero até ler com os irmãos aqui. E na continuação, as pessoas veem aquilo e começam a balbuciar uns dos outros. Olha, se ele fosse realmente um profeta, não permitiria que essa pecadora tocasse nele. Vocês conhecem o texto, amém? Vou abrir aqui com os irmãos. Lucas capítulo 6, versículo 30. Lucas 7,36, corrigindo. Lucas 7,36. Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. E presta atenção, irmãos. E Jesus, conhecendo, sabendo o que está acontecendo, as pessoas estão murmurando, no versículo 40, fala com Simão: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E Simão diz: dize, mestre. Ele vai contar uma palavra. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros e outro 50, e não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu: tenho para ti que aquele a quem mais perdoou, julgaste bem. Versículo 44, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa, e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, ou seja, um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Aleluias. Mas aquele que pouco amou, pouco lhe é perdoado. Presta atenção, irmãos. Jesus está falando: olha, você, Simão, errou tudo isso. Não foi um bom anfitrião, não me recebeu bem na tua casa. Mas esta mulher, pelo contrário, ela fez tudo que um bom anfitrião deveria fazer. Ela me lavou meus pés, ela me beijou, ela derramou o óleo, me ungiu. E aqui, irmãos, eu volto para o Salmo 23. O que o salmista está dizendo, irmãos, é que Deus, o bom pastor, Ele é um grande, Ele é um excelente anfitrião em sua casa. Ele não apenas convida para você se chegar na presença dEle, mas Ele está ansioso para te receber na casa dEle. Ele não só te chama, venha, mas Ele está esperando. Ele anela para que você entre na casa dele, para que você ceie com ele e ele contigo. Ele anela por este momento que ele quer preparar um banquete para a tua vida. Ele anela que você entre na casa dele, na presença dele, porque ele quer te ungir com óleo, porque ele tem muito para te amar. Aleluias. Quando ele fala unge minha cabeça com óleo, ele está falando: olha, derrama o teu amor sobre mim. Como um bom anfitrião, cuida daquele que o recebe, derrama seu amor, seu cuidado sobre a minha vida. Aleluias. Vou finalizar, irmãos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Deus, do Senhor, por longos dias, ou por todos os dias. Essa é a vantagem de ser bem recebido na casa de Deus, irmãos. Davi, por saber quanto ele era querido neste lugar, ele fala: olha, é nesse lugar que eu vou habitar, Senhor, por todos os dias da minha vida, como diz algumas versões. É nesse lugar que eu quero morar, Senhor, porque realmente
é neste lugar que eu me sinto bem, é nesse lugar que eu sinto paz, é nesse lugar que as minhas necessidades são saciadas, é neste lugar que eu tenho um caminho, uma vereda de justiça para andar, é neste lugar que eu posso deitar em pastos verdejantes, é neste lugar que ainda que eu ande em um momento de dificuldade, ainda que o mal me assole, o Senhor ainda continua cuidando das nossas vidas. Aleluias, aleluias, amém. Assentados mesmos, feche a sua cabeça, curve as suas cabeças, feche os seus olhos, aleluias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como eu disse, o nosso Deus, Ele cuida das nossas necessidades materiais, Ele cuida da nossa alma, o nosso pastor cuida do nosso espírito, o nosso bom pastor Ele nos prepara um lugar na sua própria casa para que possamos entrar. E eu quero te convidar para adentrar na presença dEle. Vou fazer diferente, irmão. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por gentileza.